Vamos dar início à coletiva de imprensa com a treinadora Jéssica de Lima. Boa tarde, Jéssica, Diego Costa dos Campeões da Bola. Claro que vocês não queriam perder e nem tem hora boa para perder, mas foi o momento certo da competição essa derrota? Digo porque a Ferroviária vinha invicta e hoje perdeu a invencibilidade. E também já aproveitando para você analisar a partida. Boa tarde, Diego. A pergunta difícil, assim. Eu entendi totalmente o que você falou e assim, claro, você não quer perder nunca, principalmente nesse jogo, que eu acho que foi o melhor jogo que a gente fez em casa. Mas, se for analisar friamente, mas muito friamente, talvez possa ser que sim, no sentido de que a nossa campanha nos dá tranquilidade de entender que eventuais insucessos vão acontecer. E talvez a minha preocupação maior, já fazendo uma análise do jogo, é se a gente tivesse jogado com rendimento ruim, entendeu? Aí o rendimento ruim com uma derrota, isso me traz muito mais preocupações, digamos assim. Mas como a gente jogou muito bem, o primeiro tempo, tivemos chances e a gente entrar no segundo tempo um pouco desatento no início do intervalo, contra um time que é extremamente letal no terço final, elas precisam de uma chance. A Cris não precisa de 10 chances, né? A gente sabe disso. A gente não entender esse lugar é um pouquinho ruim, mas eu concordo analisando com você muito friamente, no calor da emoção agora da partida. Ainda não consigo achar algo positivo no sentido do resultado. Mas eu acho que o jogo ele se encaminhou para uma questão de que a gente tem que entender que a letalidade do Flamengo é muito grande, talvez uma das maiores do campeonato. Ô Jéssica, e também nós que fizemos a partida e analisando, a Ferroviária não desistiu em momento algum e você, para mim, fez as alterações de forma correta para jogar a equipe para frente do Flamengo. Queria que você explicasse um pouquinho dessas alterações e a mudança tática que você fez com uma jogadora a mais para tentar encurralar ainda mais o Flamengo. Eu acho é complicado quando você vê que o time está bem, que as atletas estão, na minha opinião, os erros normais que acontecem do jogo, porque se eu for condicionar um erro a tirar um atleta, então não tem jogadora. Após a gente ter tomado o gol, e principalmente com a expulsão, nos fazia tão necessário um jogo com uma linha de 4, na minha opinião, porque o time ficou muito baixo. Aí eu priorizei ter uma situação, uma saída mais em 3 e dar muita liberdade para as zagueiras criarem, com bastante aproximação de jogador pelo meio e um pouquinho mais gerando profundidade pelos lados, entendeu? Com amplitude e profundidade pelos lados. Era circunstâncias, eu acho até que deu certo, até a finalização deu certo, porque tanto de chance que a gente teve. Acho que a Catiele ali entrou muito bem, uma menina que estreou numa circunstância caótica, então imagina o tanto que são atletas com personalidade ferroviária, né? Ela entrou muito bem, fez muitas situações boas. Cara, a Ferroviária é um time que nessas circunstâncias ela nunca desiste, assim, ela não para, ela tentamos assim até a última, até conseguimos um gol que, tentando olhar pelo viés da sua pergunta do lado positivo, cara, esse gol é saldo de gol, competição. 2-0 é uma coisa, 2-1, um golzinho, já muda a circunstância do jogo, entendeu? A gente, até com certas combinações de resultado, talvez, fica até continua ainda ficando lá em cima, entendeu? E aí é o saldo de gol então, por essa persistência, em a todo momento querer não desistir do jogo e da partida, que você tomar 2 gols um atrás do outro jogando bem, você tem que resgatar dentro de você, assim, um lugar muito particular, assim, nesse sentido aqui. Eu não posso falar nada para as meninas e se tem alguma responsável pela derrota aqui em casa, é total responsabilidade minha, sem sombra de dúvida.
Jéssica, e a Rosana, que foi atleta da Ferroviária, agora vai trilhando uma carreira como treinadora. Vocês fizeram um bom embate tecnicamente, um jogo ali de xadrez entre ambos. Eu queria que você falasse sobre esse confronto de vocês treinadoras, claro, no bom sentido, e também sobre essa crescente de treinadores. Nós vemos você, que já há vários anos comanda a Ferroviária, Camila Orlando no Palmeiras e agora a Rosana no Flamengo, equipes assim de tradicionais no futebol feminino, tendo treinadoras do sexo feminino. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu acho que o que a gente mais faz é tentar buscar espaço, buscar lugares em que a gente consiga trabalhar de uma forma respeitosa, e eu acho ela uma ótima treinadora. Já foi uma ótima jogadora, é sim uma ótima treinadora. Eu falo às vezes em entrevista que eu acho as treinadoras muito boas, sem querer criar guerra de sexo, porque os detalhes... E existe uma questão dentro da psicologia que fala a lei do pertencimento, né? Quando você é dirigida por mulher, as meninas se sentem mais pertencidas ao espaço. Então, não é à toa que em pouco tempo ela já conseguiu fazer com que as meninas já se juntassem em prol de uma... Porque é a mesma coisa que eu caísse no masculino agora. Eu posso ser a melhor jogadora taticamente, a treinadora taticamente, mas eu não sei o ambiente. Eu não sei como um jogador responde na hora que eu falo que não vai ter folga. É outro mundo. Isso demanda um pouco de tempo, né? Então, uma ex-atleta com todas as qualidades dela, a gente fica feliz por ter, independente de eu ter perdido ou não. Ganhei da Camila, depois perco para um, perco para outro. Mas eu acho interessante, assim, essas profissionais terem oportunidade. E agora o Campeonato Paulista, né, com um novo regulamento, equipes mais qualificadas, com maior estrutura no Campeonato Paulista. Eu queria que você falasse sobre esse Campeonato Paulista para a Ferroviária, um título que há muito tempo não fica aqui em Araraquara, e também sobre a rodagem do elenco. Claro que nós sabemos que a equipe da Ferroviária tem um elenco grande, que todas podem atuar. Queria que você falasse sobre o regulamento e também sobre a partida contra o Taubaté na quinta-feira. Eu acho que foi uma mudança, segundo a federação, pedida pelos clubes, né, para trazer um pouquinho mais de competitividade, para o campeonato ficar mais vistoso e mais visibilidade, porque vai ter mais clássicos e de volta. Eu acho legal, interessante. Eu acho que as equipes de São Paulo vão ter que se esforçar mais para manter mais as equipes num lugar de alto nível, porque o Campeonato Paulista, ele, se dependendo bater a tabela, ele é mais forte que o brasileiro, e com viagens, então assim, todos com viagens, então talvez as equipes de São Paulo tenham que se esforçar mais para conseguir ficar num lugar de competição em relação ao brasileiro, assim. É um campeonato tão difícil quanto o brasileiro, porque as melhores equipes aqui não adianta em São Paulo. O Campeonato Brasileiro, acho que só o Flamengo ganhou uma vez em 2016, na final ainda contra o Rio Preto quando jogava. Então todos os times que ganham brasileiros são paulistas, ou é primeira, segunda, terceiro, campeão de Libertadores. Então aqui no Brasil é a meca do futebol feminino ainda, e vai continuar sendo. Então a gente entende que é um campeonato que vai trazer bastante competitividade, e a gente fica feliz por o futebol feminino estar se encaminhando para esse lugar. E o Taubaté é uma equipe que a gente sabe sempre faz embalos e duelos muito difíceis. É muito difícil. É um jogo ou outro que você consegue um time ganhar de um placar muito elástico, o Taubaté. É um time que vem de uma vitória na Série A2 contra o Atlético Mineiro. Se eu não me engano, não sei se foi dentro ou fora de casa. É um time, um lugar que sempre faz um bom trabalho, e é uma equipe que trouxe muita dificuldade para nós no começo do jogo no passado, mas a gente é sabedor também das nossas potencialidades, e a gente vai tentar fazer um bom jogo em casa. Jéssica, para encerrar, a pergunta do Murilo Augusto, do Tic Tac Sports. Jéssica, tendo em vista o bom desempenho da Vendito nas últimas partidas, existe algum planejamento para que ela seja titular nos próximos jogos? Não sei, tem que ver como que ela está. Ela é uma atleta que eu acho que ela vem bem em todas as partidas, desde o ano passado, não é de agora. Mas a gente entende também que é uma atleta que está começando a jogar, né? Expô-la em todos os jogos de alto nível, assim, às vezes não é nem, do seu ponto de vista físico, é saudável. A gente tem que ter esse entendimento. Ela joga, ela vai jogar sempre.
Mas é uma jogadora que a gente tem um planejamento com carinho para que não aconteça uma situação que eu já vivi de atletas serem cobradas muito cedo, entendeu? Isso agora talvez ela dá conta. Eu falo daqui 2, 3 anos chega uma continha muito ruim emocionalmente falando também, quando você começa a colocar muita... Não é nem os outros que eu coloco a pressão, pra falar a verdade. É a própria... E não estou falando que ela é assim, eu estou falando que geralmente você começa a jogar mais, começa a gerar mais expectativa e você acaba... Então calma, vai jogar, vai ter momento que não vai jogar, vai ter momento que não vai jogar. Mas ela, particularmente para mim, esse ano, acho que ela entrou bem em quase todos os jogos. Desta forma, então, encerramos a coletiva. Agradecemos ao Diego Coxa, aos jornalistas que enviaram as perguntas. Bom domingo, uma boa semana, Nação Guerreira.